Você é uma pessoa direta, assertiva? Você vai de encontro às dificuldades que te impedem de concretizar aquilo que você deseja de maneira impetuosa e combativa? Você tem força de resistência e combate? Será que você é uma pessoa marcial? É isso que nós veremos hoje neste vídeo. Eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de filosofia, simbolismo, mundo natural e hoje trabalho com mapas astrológicos natais. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre Marte e continuando a série sobre os planetas e planetas nos signos, né? Que serão os vídeos que eu vou fazer daqui a um tempinho. E esse mês também teremos vídeos sobre os Dias das Bruxas. Eu estou bem empolgada para fazer vídeos com esse tema. É um tema que eu acho bem legal, bem interessante. Mas vamos direto ao ponto aqui sobre Marte, né? Marte simboliza um esforço combativo, simboliza o gasto de energia, seja o esforço que nós acumulamos e soltamos, né, de maneira irrefreada, ou seja aquele esforço realmente, né, combativo, de conquista, de batalha. A pessoa marcial, ela tem uma sensação de como se ela sempre estivesse preparada para lutar, né? Ela sente que ela tá sempre num ringue de luta. Ou ele está sempre tensa, a ponto de sempre ter que acumular uma energia para ter que soltar depois em cima de alguém, de alguma situação. Ou ela tá sempre, né, numa energia de combate, não só retendo uma tensão, mas sempre falando, agindo de maneira a comandar, a fazer com que as coisas sejam executadas, a fazer com que a vida ande, né? Por exemplo, um bicho muito marcial é o tubarão, né? O tubarão, não sei se vocês já assistiram um vídeo sobre tubarão. Eu vou ver se eu acho um vídeo e coloco aqui de como que é o ataque dele. O tubarão, ele ataca de modo sucessivo, assim, dando pauladas na presa. Você vê uma ferocidade realmente, mas é muito direta na presa. Então, a pessoa marcial, ela tá sempre, né, pensando em atacar ou contra-atacar de modo que ela consiga realizar as coisas na vida realmente. O metal, que é simbolizado pelo Marte, é o ferro. O ferro é pesado. Se diz que nós passamos pela era de ouro, pela era de bronze, e aí, né, caímos na derrocada da era de Marte. Mas por que se fala poeticamente da era de ferro como algo ruim? É porque o ferro, ele é pesado e ele demanda muito esforço. O ferro, ele precisa ser trabalhado. É difícil, sabe? É tenso. O Marte, ele simboliza as coisas que são tensas, que demandam um esforço combativo, né? Pessoas aí que não são muito marciais e combativas sabem como é difícil ter que se impor, ter que brigar, ter que se colocar. É exaustivo, sabe? É um pouco cansativo. Claro, a pessoa que é mais marcial, ela não acha tão cansativo. Mas ainda assim demanda esforço, demanda trabalho, né? Brigar é cansativo. Fazer guerra, né? A guerra, ela gera destruição. A guerra gera uma série de consequências perniciosas, ruins, né? Difíceis, árduas. O Marte simboliza aquilo que é árduo. Então, o ferro, ele é o metal das armas, né? Da espada, da arma de fogo, das ferramentas cortantes, das armas brancas. É aquilo que é feito para ferir. Por que que nós precisamos ferir algo? Para preservar o nosso espaço, né? Para nos defender, né? Para contra-atacar. Então, é sempre nesse ambiente, né? Nesse espírito de tensão. Ou é tensão ou é combate. Mas é sempre essa coisa cortante, pesada, árdua, difícil. Por isso que nós dizemos que o pessoal marcial não está muito para delicadezas, né, pessoal? Porque você imagina um guerreiro, se diz que Marte, personificando aqui, né, como a pessoa, seria uma pessoa baixa,
fortinha, musculosa e muito brava, né? Não sei quem aí gosta de Senhor dos Anéis, eu gosto muito. E o anão Gimli, ele, né, bravo assim, então, o que que a gente vai fazer? A coisa assim, né? Ele é muito marcial, seria um personagem marcial aí. Então, é um sujeito invocado. Você imagina uma pessoa com pouca delicadeza, com pouco trato, né? Pessoas marciais, elas não metem muitas palavras, né? Elas não estão visando a concórdia como Vênus, a fruição da vida, ou a nutrição daquilo que está sob a nossa proteção. O Marte, ele protege, sim, mas é com a espada. Ele protege com a faca, né? Ele protege de maneira combativa, pesada. A lua, ela protege, mas é escondidinho, né? Na casa, é na creche, é assim, né? É particularizado. Assim, nós conseguimos imaginar que, né, esse baixinho invocado que tá pronto para proteger ou para brigar, não se sentiria muito confortável num chá da tarde, ou num berçário. Não estaria muito confortável na casa de Vênus ou na casa da Lua, né? Mas é por isso que é ruim ser marcial? Não necessariamente, né? Ainda mais falando de mulher, nossa, uma mulher marcial, na masculina. Bom, o pessoal marcial é um pessoal forte, é um pessoal robusto, é um pessoal que aguenta pressão, é um pessoal que não foge da raia, né? É um pessoal que não foge da luta, não é um pessoal fingido, então eles não fingem que gostam de você só para manter as aparências, né? Ele não mede palavras quando a verdade precisa ser dita, ele não é covarde. Então, as pessoas marciais, elas são corajosas, impetuosas, firmes, decididas. Então, sim, né? Pode ser uma pessoa mais bruta, né? Que não mede muitas palavras, que as palavras são cortantes ou muito ásperas, né? Porque existe uma diferença de cortante para áspero. O cortante tá mais para escorpião, né? A pessoa o que a pessoa fala separa uma coisa da outra, né? Separa o que é certo do que é errado. Separa aquilo que faz sentido do que não faz. Já a palavra ariana, ela é mais áspera, né? Não cortante, áspera, né? Pesada. A palavra de ferro é o que é, né? E pronto, acabou. É mais ou menos assim, né? Não é como Vênus que visa a concórdia. É por isso que Marte em Libra, ele está com dificuldades. Porque o signo de Libra, ele quer a concórdia, ele quer o equilíbrio e a justiça. Então, eu vou fazer um vídeo sobre o Marte em Libra, mas só dando uma palhinha aqui. Por exemplo, a pessoa com Marte em Libra, ela não briga de maneira a querer eliminar a presença do outro. Ela não briga pensando, preciso destruir essa pessoa desse lugar. Não, ela briga assim. Não, primeiro que ela não gosta de brigar, né? Já começa por aí. Ela não gosta de brigar. Se ela tiver que brigar, não, você fica aí e eu fico aqui. Eu não gosto de você, né? Eu deixo claro que não gosto de você, mas eu também não preciso te eliminar. É uma tensão a respeito dessa área da vida que, né, é a área combativa, quando nós precisamos conflitar e estabelecer o nosso território, né, o nosso lugar. Porque na vida, né, gente, infelizmente, a gente precisa brigar, né? Infeliz ou felizmente, nós precisamos, né, entrar em conflito. Bom, a pessoa marcial com Marte forte, ela vai conseguir se estabelecer. E aí ela ganha uma coisa, né, que é muito importante, que é respeito. A pessoa marcial, como ela consegue se impor, ela é respeitada pelos outros, mesmo se for mulher. Porque a gente fala, né, que não respeitam as mulheres. Mulheres marciais são respeitadas, meu querido. Ou você respeita ou é vá lá. Brincadeira, não é pra tanto. Mas sim, ou você respeita ou você tá fora. Né? E a mulher marcial, a pessoa marcial, ela vai, né, conseguir assentar, né, o território dela, o que ela acha, que ela, né, de maneira combativa, o que ela quer de maneira
combativa, premente. E se você for marcial também, então vai ser briga de cachorro grande, né? Mas você não vai passar por cima de um marcial, né? Isso é outra coisa. Você não passa por cima de uma pessoa marcial. Não passa. Se você quer passar por cima dela, você vai ter que brigar, né? Sabe aquela coisa só por cima do meu cadáver? Isso é uma frase de pessoas marciais. E aí, seguindo mais ou menos um roteirinho do que eu fiz nos outros vídeos, como que seria a casa de uma pessoa marcial? A casa de uma pessoa marcial não tem como prioridade o relaxamento e o conforto propriamente. Mas, assim, o que a pessoa marcial prioriza na casa dela é a praticidade. Na casa dessa pessoa não tem objetos muito finos, né, muito delicados, não. Tem objetos mais rústicos, né? Uma madeira. Sabe aquele estilo industrial? É uma coisa assim, meio marcial saturnina no caso, né? Mas tem algo de marcial, que é o ferro, é o cobre. Falando aqui de metais, né? Que são frios e pesados. Os metais, no geral, eles são pesados, né? A prioridade é que as coisas sejam fortes e resistentes, e não bonitas, né? Propriamente. É uma casa que pode ter paredes escuras. Aquela galera que gosta de pintar a parede de preto, que eu acho esquisitíssimo. Parede preta, sofá de couro, aparelhos de musculação, potes de whey protein, de proteína. É mais ou menos assim que seria a casa da pessoa marcial, né? Precisa ser funcional, precisa aguentar o tranco, sabe? A pessoa marcial, ela não se senta no sofá para relaxar e comer um chocolatinho. Não, ela chega da academia, ela se joga no sofá, né? Ela se joga na poltrona. Precisam ser coisas resistentes, né? E que coisas mais nós podemos dizer que são coisas marciais? O ímpeto, a paixão, a garra, o amor ardente. É um amor ardente que empurra, né, a pessoa em direção ao objeto do amor dela. A pessoa marcial, quando ela ama, ela expressa aquilo de modo fulgurante, evidente, claro. Todo mundo vai ficar sabendo, né? Não propriamente porque ela vai postar, pode ser que sim, mas porque fica claro. Não vamos esquecer, né, que uma propriedade do fogo é a clareza. Marte, ele é do fogo, né? Todo mundo sabe disso, eu acho. Mas quais são as propriedades do fogo? A clareza, a obviedade, né? A paixão. A pessoa do fogo, ela caminha de paixão em paixão. Ela se apaixona por algo e vai em direção àquele algo. Então, a pessoa marcial, ela tem muita paixão, muito fogo, né? Se você é uma pessoa muito parada da água, o fogo, ele, por um lado, faz oposição à água, porque a água apaga o fogo, né? Às vezes, se der, né? Se o fogo não for demais. Mas existe aqui também uma atratividade, né? Daquilo que é diferente, daquilo que é oposto, daquilo que parece perigoso, porque a água para o fogo e o fogo para a água representa meio que um perigo, uma oposição. Mas aquilo que é perigoso, às vezes é atraente, né? Então, se você precisa de um pouco mais de calor, de caliência na sua vida, uma pessoa marcial, uma pessoa do fogo, ela vai trazer, né, esse calor que talvez te falte, né? Marte simboliza o sangue, a energia vital, né? Porque o sangue, ele dá vitalidade para o corpo. E o desvario também. Pessoas muito marciais, apaixonadas, elas podem ficar desvairadas, né? Só que é um desvario destrutivo, né? E muitas vezes não é autodestrutivo. É destrutivo do outro, né? Do que está fora. A pessoa marcial, ela não vai se trancar num quarto, chorar, ficar triste, deprimido. Se ele estiver frustrado, né, com alguma tristeza muito grande, ele vai botar para quebrar no que estiver ao redor. Sejam pessoas, sejam coisas, ele vai externalizar a raiva, né? Muito se diz sobre as emoções das pessoas da água, né? Do câncer, do peixes, o pessoal da lua. Ah, pessoas emocionais que choram. Gente, mas o choro não é destrutivo, né? Nem autodestrutivo. Muitas vezes o choro, ele cura. As lágrimas são águas de cura, né?
A pessoa marcial, ela tem um potencial destrutivo muito grande. Ela não vai se conter com a frustração dela, né? Ela vai descontar em quem tiver na frente, sabe? É aquela coisa, aquilo que as pessoas falam, né? Meus olhos ficaram vermelhos de raiva, eu fiquei cego de raiva, minha vista ficou vermelha, e a pessoa vai e comete, né? Atrocidades. Isso é próprio do fogo, é próprio da paixão, é próprio do descontrole. E pessoas marciais, muitas vezes, elas são fortes, são musculosas, são pessoas com muita vitalidade física, muito potencial de destruição. Então, se ela, né, quiser quebrar o pau, meu filho, se ela quiser descontar, o negócio vai ficar feio. Né? Não é que não é uma pessoa fleumática ali, um colérico, né? Falando de temperamentos, por exemplo, um colérico faz muito barulho. Às vezes ele faz mais barulho do que faz, né? Mas aí depende de outros fatores. Mas ele bota para quebrar. Então, se a pessoa não fizer um trabalho de educação, de autoeducação, que é importante para todo mundo, mas como estamos falando das pessoas marciais, se a pessoa marcial não fizer um trabalho de autoeducação, de autoformação, ela vai fazer muita besteira, vai machucar muitas pessoas, né? O homem de fogo, gente, assim, o homem marcial, eu diria para tomar cuidado. Porque se você não for tão marcial quanto ele, pra você quebrar o pau com ele, e você conseguir machucá-lo quanto ele vai te machucar, ele vai pisar no seu pescoço. Ai, desculpa, gente, mas é um fato, sabe? Se você é muito suave, muito tranquila, não se envolva com a pessoa marcial. Porque ou você é muito suave ao ponto de você não se importar, né, com a cólera dele, com as explosões de raiva, ou você consegue ali, não, cara, eu não ligo. Porque tem pessoas que não são tão sensíveis, sabe? Que são mais, tudo bem, sabe? São assim. Mas se você é muito sensível, se você percebe, se você tem um ouvido muito aguçado, se te irrita pessoas irritadas, né? Te incomoda, cuidado. Fora que homens marciais, homens coléricos, gente, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ou, assim, antigamente se dizia, né, que homens coléricos batiam em mulher. Aí você fala, conheço um monte de colérico que não faz isso. Mas a chance dele fazer isso é grande, se ele for muito colérico. Aqui, gente, se não tiver educação. Né? Claro que um fleumático, melancólico, sanguíneo pode cometer uma besteira. Só que o colérico, ele tem uma chance de fazer isso maior. A possibilidade é maior. Né? Agora, se você não tem força combativa, mas você não suporta certas coisas, não se envolva com um homem colérico. Né? Eu mesma, particularmente falando, não casaria com colérico de jeito nenhum. Eu não casaria. Porque, né, eu sou um tipo mais melancólico sanguíneo, então tem coisas que eu não suporto, que eu não transijo. Só que eu não sou combativa, eu não tenho força marcial, assim. Ia dar uma quebradeira, eu ia me lascar muito, provavelmente. Então, tá, cuidado. Mas assim, eu estou falando do lado negativo, né? E o lado positivo, eu não vou só aqui achincalhar com os coléricos. O lado positivo é que um colérico, quando trabalha a autoeducação, né, a formação de si mesmo, ele se torna um protetor, um guardião. Né? Em toda comitiva, por exemplo, em obras que nós vemos, por exemplo, em Senhor dos Anéis, em As Crônicas de Nárnia, tem que ter um colérico, tem que ter uma pessoa do fogo, porque é ela que vai combater o mal. Né? É ela que vai com ímpeto, com garra e com coragem, botar para quebrar. Vai usar a espada, vai usar a lança, vai usar o ferro para proteger, para guardar, né, para salvaguardar aqueles que estão sob a proteção dele, aqueles que não têm a força que ele tem. E outra coisa, né, que é aqui a vocação da pessoa marcial, a vocação da pessoa de fogo é libertar. Por exemplo, usando uma imagem que todos nós conhecemos.
da princesa presa na torre, né, por um dragão lá, tendo um dragão como seu carrasco. Para libertar a princesa, é preciso coragem, ímpeto, força, né? E assim, se precisar matar, né, o vilão, se precisar matar o monstro, ele vai matar. Mas é para libertar outro. Não é por pura raiva, não é só para colocar os bofs para fora, não é só para desopilar o fígado, porque a pessoa marcial ela precisa trabalhar com a força dela, ela precisa fazer alguma coisa com os músculos, com o ferro, com a força combativa que ela tem, mas ela precisa fazer algo bom com aquilo, né? O colérico, né? A pessoa marcial tem muito a ver com a casta Kshatriya, por exemplo, é a casta guerreira, né? A casta que protege. Protege o quê? Um território, protege uma nação, é a guarda, protege a família, né? Por exemplo, os cães de guarda, eles são marciais. Tem outros aspectos também, mas em primeiro lugar, para ser guarda de alguma coisa, para resguardar algo, de maneira a libertar essa coisa, de modo a libertar alguém ou algo de um aprisionamento, né, da prisão, do vilão, do monstro, do demônio, né? Também pode ser tá aí São Bento, né? Que é muito forte aqui nesse sentido marcial. Para libertar algo das trevas é preciso a coragem, a luz, a fulgurância, a força de Marte, do fogo, do sangue, do músculo, da coragem. Nem que eu morra, eu protegerei aqueles que eu amo. Então, voltando, os cães de guarda, não dá para colocar, né, um poodle ou um bulldogzinho, né, ou mesmo um salsicha, que são cachorrinhos insuportáveis, porque eles latem muito. Eles acham que são Marte, mas eles não têm a força marcial, né? Mas não dá para colocar um cachorrinho pequeno para fazer a guarda da sua casa, né? Você vai colocar um Rottweiler. Você vai colocar, por exemplo, gente, um cachorro super marcial, escorpiano. É o Doberman. Gente, o Doberman, ele é um cachorro impressionante. É um cachorro escorpiano. Ele é silencioso, né? Tem um vídeo muito engraçado que viralizou sobre uma pessoa falando sobre o Doberman, né? Dizem que o Doberman, assim, todos os outros cachorros, quando fazem guarda, eles latem, né? Sai, 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 sai. Eles ficam latindo para um ladrão que entrar, sair. Então eles fazem aquele estardalhaço. O Doberman não. No quintal, não parece que tem cachorro. Aí o ladrão entra e o Doberman fica só olhando. Ah, tá querendo entrar aqui em casa, né? Aí ele chega de fininho e fala: e aí? Quem é você? O Doberman. Aí o cara: não, não, eu sou amigo do dono. Eu sou o melhor amigo dele e ele nunca me falou de você. E aí ele ataca. Gente, isso aqui é escorpião, gente. Isso aqui é Marte, escorpião. Não é fácil, não. Mas os cães de guarda, voltando, eles têm essa força marcial. Porque é pra fazer guarda, pra proteger. E se ele precisar, ele dá a vida pelo dono. Então, a virtude, a capacidade, né, virtuosa, celeste, né, a promessa para a pessoa de Marte, pessoa de, né, que tem Marte muito forte, é a capacidade de libertar aqueles que estão cativos e de proteger aqueles que estão sob, né, a sua guarda. A pessoa marcial, ela pode ser tanto um agressor quanto um protetor. Né, eu gostaria de deixar essa imagem aqui muito bem colocada e que vocês se lembrem disso, pessoas marciais que estão aí, e quem não é marcial e quer trazer um pouco dessa força, né? Se você é muito água, muito terra, tem um problema para se impor, né? Coloca uma roupa vermelha, né? Coloca, se vista com as forças do fogo, sabe? Com a força marcial. Use elementos, né? Aqui mais para mulher, né? Mas não, homem também. Homem pode usar roupa vermelha, por exemplo.
Coloque acessórios, né, de metal. Coma bastante pimenta. Gente, se você é muito fleumático, muito parado, ou muito aéreo, muito sanguíneo, você precisa comer bastante pimenta, alecrim, tomilho. Você precisa comer comida quente. Não, assim, eu vou fazer um vídeo sobre temperamento, né? Temperamento, gente, tem a ver com o corpo, tem a ver com o corpo físico, com a sua disposição, velocidade, como você age, qual é a velocidade, a força, o seu tipo de ação no mundo, o que que o seu corpo te permite fazer, é o corpo. Porque mente, disposição psíquica é mentalidade, é outra coisa. Uma coisa é mentalidade, outra coisa é temperamento, mas eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas enfim, se você acha que você precisa disso aqui que eu falei, de força, de peso, né, de força combativa, de garra, coloque mais elementos do fogo na sua vida, que isso vai te ajudar. E, pessoal, para terminar, né, quais são as profissões associadas ao Marte? É o militar, né, óbvio, né, gente? O policial, o esportista, qualquer atividade que tenha a ver com competição, com disputa, tá bom? Com o acúmulo de tensão e depois a liberação dessa tensão, né, de modo competitivo. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje é isso, né? Aí um resuminho aí do simbolismo de Marte. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Eu peço que deixe uma curtida aí pra mim. Comente aí se você é uma pessoa marcial ou não, tá bom? Se você quiser marcar uma consulta comigo, é só me mandar um e-mail ou me chamar no Instagram, que eu passo valores e tudo bonitinho, tá bom? É isso, fiquem com Deus, Deus nos abençoe e tchau!